A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, agradecer a Deus também pela sua vida. Que nessa manhã Deus possa nos conceder uma manhã de aprendizado. E eu quero glorificar a Deus pela sua audiência, sua presença aqui nessa manhã. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de dirigir a Deus uma oração. Vamos agradecer a Deus por essa manhã maravilhosa e orarmos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em Teu nome nós queremos ser gratos por essa manhã gloriosa que o Senhor nos concede, manhã de aprendizado. Obrigado pela vida dos meus irmãos, que tudo quanto nós dissermos aqui traga louvor ao Teu nome, que possamos ser, Senhor, esclarecidos, que possamos crescer em conhecimento. O nosso desejo como igreja, Pai, é que nós tenhamos um corpo bem ajustado, que glorifique o Teu nome. Que o Senhor possa falar, Senhor, às mentes, aos corações, e que a Tua obra, o Teu aperfeiçoamento possa ser estabelecido sobre as nossas vidas. Muito obrigado pela Escola Bíblica Dominical, encontro esse de todas as manhãs de domingo, que tanto tem feito bem a muitas vidas, ó Pai, assim como a minha. Eu peço que esse estudo possa ter um alcance, possa chegar em lugares imagináveis, ó Pai, e o Teu nome possa ser glorificado. Muito obrigado por tudo. A minha oração é feita no nome de Jesus, o Seu Filho amado. Amém. Bom, gente, nesse momento nós vamos iniciar a nossa aula. E o tema da nossa aula é um inimigo que precisa ser vencido. Nós temos diversos inimigos, né? Mas hoje, em especial, nós vamos falar a respeito de um inimigo. Então, vamos lá, bora, ajusta o cinto, vamos juntos aí para o nosso estudo. A vitória que Deus nos dá sobre o eu é o tema, é a lição que nós vamos trabalhar aqui nessa manhã. O nosso eu, ele só pode ser vencido em Deus e através da pessoa de Jesus Cristo. Então, como base, nós vamos usar o texto bíblico que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, e o versículo de número 57, que nos diz o seguinte: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é só por meio de Deus e através da pessoa de Jesus Cristo que nós somos capazes de vencer o nosso eu. E nós vamos então aqui meditar, ver o que é o eu, né? Como ele se manifesta, o mal que traz para nós quando ele está aflorado, o porquê que ele precisa ser vencido. E nós vamos ver alguns assuntos aqui nessa manhã a respeito do eu, do ego. Então vamos lá, mais um texto bíblico, Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, vai nos dizer o seguinte: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que texto maravilhoso que o apóstolo Paulo menciona aos Gálatas, né? Dizendo que o Senhor Jesus Cristo se entregou a si mesmo por nós. E aí, de igual modo, ele diz que ele está entregando a vida dele, não para que viva mais ele, mas para que Cristo definitivamente viva dentro do ser dele, né? Então, Jesus se entregou por nós e é esperado que nós entregamos a nossa vida para Deus, para que Ele habite em nós, para definitivamente termos uma vida plena, completa, né? Então nós vamos meditar um pouco nisso nessa manhã. Então, uma breve introdução, né? Existem, assim, os três principais inimigos que o cristão ele tem que conviver na sua vida, né? Que é Satanás, o eu e o mundo. Então hoje nós vamos falar a respeito do eu, tá? E olha que interessante. Tá aí a foto, né? Martinho Lutero, um ilustre reformador protestante do século XVI,
que ele afirmou ter mais medo do seu eu do que do Papa Leão X. Vamos trazer um contexto para vocês entenderem o impacto dessa frase de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele pertencia à Igreja Católica, né? E ele iniciou a Reforma Protestante. Então ele saiu de dentro da Igreja Católica, levantou as 95 teses que ele colocou lá, pregou na porta, né, da igreja, e ele disse, né, que somente as Escrituras, somente Jesus Cristo, somente a fé, somente glórias a Deus. Ele foi contra o sistema operante da época, que era a Igreja Católica, era o sistema totalitário, era a religião predominante da época, era a Igreja Católica, e o Papa era tido como um semideus na Terra. E ele disse que ele temia mais o seu eu, Martinho Lutero falando, do que o Papa Leão X. Então imagine você, o Papa Leão X foi o último Papa que teve, que viu a Europa Ocidental totalmente católica. Porque a partir de Lutero, né, depois de Lutero, nunca mais a realidade da Igreja Católica foi a mesma. Então, Lutero era tido como um grande herege, um homem que se perverteu na visão católica, que se perverteu e que estava indo contra o sistema. Então, um homem extremamente odiado pelos católicos e odiado pelo semideus, né? O Papa Leão X, que era um homem extremamente vaidoso, um homem que mantinha grandes luxos, e foi um homem também que iniciou, né, a construção da grande Basílica de São Pedro. Então, para ele manter o padrão de vida dele e também para ele fazer um projeto da magnitude da Basílica de São Pedro, ele barganhava com a fé. Ele vendia indulgências, ele vendia cargos, né? Ele corrompia a religião para benefício próprio. E Lutero foi contra isso. Então, o Papa Leão X, ele perseguiu muito a vida de Lutero. Ele desejava a morte, ele desejava que Lutero fosse queimado vivo, né? Por ser um traidor, por ser alguém que saiu do meio deles e estava trazendo consciência às pessoas. Então, mesmo com toda essa perseguição, com todo esse poder, Lutero disse o seguinte: eu tenho medo mais do meu eu do que do Papa. Ou seja, então Lutero ele ressaltou que o eu é um grande inimigo e que deve ser considerado pelo homem. O homem tem que lutar contra esse eu. O homem ele tem que praticar o domínio próprio a fim de viver as virtudes de Cristo na vida dele. Mas para isso ele tem que dominar esse eu. Esse eu que é tão difícil e tão aflorado dentro de nós. Então, é um assunto extremamente relevante para nós, principalmente para o presente século. Nós vamos ver que hoje a igreja, né, o cristão, ele tem perdido muitas coisas por não renunciar ao seu eu, não dominar, não ter domínio próprio acerca de si, né? Isso fazendo contraposição à vontade de Deus e à palavra de Deus. Então vamos lá, vamos seguir aqui os slides. O que é mesmo eu? Né? Vamos ver algumas definições. Cremos que existam muitas definições que poderiam ser dadas a este respeito, mas nós vamos elencar algumas aqui. Uma delas que é muito comum nós ouvirmos é a nossa carne. O nosso eu é a nossa carne. O nosso eu é a vontade própria, né? A velha natureza, e também podemos classificar como o velho homem, né? Essas são algumas definições que nós ouvimos a respeito do nosso eu, né? A carne, a vontade própria, a velha natureza e o velho homem. E como ele geralmente se manifesta? Como esse eu ele se aflora, né? Como que nós vemos ele reagindo, né? No nosso dia a dia? Então existem várias maneiras que o nosso ego, né,
ele se manifesta. E uma delas é a seguinte: é quando nós somos humilhados, quando somos prejudicados, tripudiados, ofendidos, criticados e ludibriados. Então, todas as vezes que nós estamos em uma situação desconfortante, confrontadora como essa, normalmente surge, né, de uma forma bem aflorada o nosso eu. Surge aquele homem, muitas vezes interior, né, que está aqui dentro de nós, que às vezes a gente desconhece, mas quando nós somos submetidos a situações desconfortáveis como essas que eu acabei de citar, parece que ele aparece. Ele se manifesta de uma forma muito negativa, né? A gente conhece um eu nosso muito negativo, que não gosta de tomar prejuízo, que não gosta de nenhuma forma ser contrariado, né? É nesses momentos que se manifesta o nosso eu, que manifesta-se o nosso ego, né? E olha que interessante, não só são nessas situações desconfortantes, né? Fazendo um paralelo, uma contraposição, o nosso eu ele se manifesta também quando nós temos a oportunidade de aparecer, de ser exaltado. Nada de ruim nisso, né? Quem que não gosta de um elogio, quem que não gosta de ser considerado, nada de mal nisso. Mas quando nós procuramos apenas isso, nós procuramos apenas aprovação humana, aí mora um perigo, porque nós vamos vivendo de uma forma de alimentar esse nosso eu, esse nosso ego. E nós vamos ver o que a palavra de Deus fala a respeito disso. E o perigo desse eu viver manifesto em nós, né? É o perigo que nós temos, porque isso vai fazer com que nós sejamos impedidos de viver coisas plenas da parte de Deus em virtude desse ego, esse eu exaltado dentro de nós. Vamos avançando. Então tá aqui uma fotinho, né, de um homem no trono. E aqui eu coloquei, o nosso eu, ele gosta do primeiro lugar. Sempre ele gosta do primeiro lugar. Ele gosta do tapinha nas costas, ele gosta do elogio, ele gosta de estar no trono e ele quer reinar. E o problema disso é que quando o nosso eu está aflorado e ele quer estar no trono, ele quer governar a nossa vida. Então por que é importante a gente ter o domínio próprio? Para a gente conseguir gerenciar as nossas emoções, para que a gente consiga gerenciar as nossas escolhas e não escolhermos mediante os nossos sentimentos ou aquilo que muitas vezes o nosso eu está dizendo para escolhermos, né? Porque o nosso eu, ele vai nos levar sempre contra a vontade de Deus, né? Essa natureza pecaminosa que temos, sempre ela vai contrapor a justiça de Deus, aquilo que Deus quer para nós. Então vamos lá, né? Geralmente quando o nosso eu não é atendido em suas pretensões, nós como seres humanos ficamos emburrados, magoados, feridos, ressentidos, azedos, irados e vingativos. Esses são os sentimentos que aparecem em nós. São sentimentos que nós possuímos, né? É inerente do ser humano. A Bíblia até vai falar a respeito da ira. Ireis, mas não pequeis. O grande problema de quando nós somos contrariados, né? De quando as nossas pretensões não são atendidas e nós despertamos esses sentimentos em nós, o grande problema é que o que nós produzimos com esse sentimento, carregando esse sentimento dentro de nós, é pecado. Então a Bíblia vai dizer o seguinte, ó, ireis, mas não pequeis. Ou seja, irá é inevitável, faz parte. Mas o que eu produzo irado, isso é pecado. Isso eu não posso dar sequência nisso. Então é extremamente constrangedor, é extremamente ruim viver com pessoas emburradas, magoadas, pessoas feridas, que qualquer coisa que fala ela já está inflamada. E
e causa, né, um ambiente horrível de se estar, né, pessoas ressentidas, azedas, negativas, vingativas, né, são todos sentimentos carnais, são todos frutos da carne, que quando nós produzimos, isso gera guerra, dissensões, desconfortos, divisões. Então, a Bíblia ela vai estar repleta de textos nos mostrando que nós não podemos, né, viver, caminhar, produzir, nutrindo esses sentimentos dentro do nosso coração. Porque o que nós fizermos a partir desse sentimento é pecado, né? Vai ser pecado, vai ser errar o alvo. Então vamos lá. Comumente as pessoas são muito sensíveis, né? Principalmente nessa época que vivemos. A gente percebe que as pessoas são muito sensíveis, a gente fala até que é a geração do mimimi. As pessoas não podem ser contrariadas, você não pode falar nada que seja contra o entendimento dessas pessoas, ainda que seja verdade, mas as pessoas elas não aceitam ser contrariadas. Então qualquer coisa que não venha ao encontro do que pensamos ou que queremos, já é o bastante para que a má reação venha à tona, né? Então, alguma coisa que saia do nosso controle, né, do que nós entendemos por correto, alguma coisa que nos contraponha, já provoca em nós uma má reação, né? Já ficamos irados, já arrumamos confusão, queremos discutir. Então, isso já é um sinal que nós não temos o domínio próprio. Já é um sinal que esse eu ele está no trono e está querendo controlar a nossa vida. Já é um alerta para nós. Então vamos lá. Um grande desafio da igreja atual, né, da igreja dos últimos dias, é lidar com pessoas assim. E nós temos criado os nossos filhos assim, né, que não sabem ser contrariados. Então, olha o mal que nós estamos provocando. Nós estamos formando uma geração que elas não aprenderam a escutar não, elas não aprenderam a ser contrariadas. Nós estamos criando uma geração que nós evitamos de falar muitas vezes algumas coisas porque tudo que falamos ferimos, que de repente se criticamos, né? Não com o intuito de prejudicar a pessoa, mas pelo contrário, a fim de que a pessoa ela melhore, se torne um ser humano melhor, mas toda vez que a gente faz uma crítica, tece um comentário que é divergente, talvez do entendimento do outro, né? A gente percebe que a pessoa ela se incomoda com isso. E, consequentemente, nós estamos moldando a nossa vida e criando nossos filhos de uma forma para eles não serem contrariados. Mas a vida ela não é assim. Nós estamos expostos diariamente, né, ao contraditório. Nós estamos expostos diariamente a críticas. A vida nos faz críticas duras quando nós agimos de uma forma inconsequente ou tomamos uma escolha errada na nossa vida. Nós colhemos desse fruto e esses frutos são amargos, né? Quantos tropeços, quantas más escolhas fizemos na vida e perdemos tempo da nossa vida e de repente acumulamos situações negativas por más escolhas, por não dar ouvido um conselho de um pai, um conselho de um amigo que nos quer bem, ou até mesmo os conselhos de Deus, evitamos, negligenciamos os conselhos de Deus como se fosse algo ultrapassado, como se fosse algo que não serve para a gente. E quando agimos assim, nós colhemos frutos ruins para a nossa vida. Será que nós não estamos, de uma certa forma, fazendo todas as vontades dos nossos filhos, né, das pessoas à nossa volta, não muitas vezes apontando, né, a situação? Quando nós criamos os nossos filhos assim, seguindo todas as vontades dele, né, falando, meu filho não vai passar pelo que eu passei, meu filho não vai ter vontade de nada, meu filho não vai receber não. Será que nós não estamos criando pessoas fracas para o futuro e pessoas que vão
ter esse ego inflamado, pessoas que não vão em nenhuma hipótese se sujeitar ou querer passar por uma contraposição, pessoas que não vão querer ser contrariadas em nada que elas fizerem. Será que a gente não está criando pessoas assim? Então é algo de a gente pensar, porque o que eu percebo é que nós estamos criando crianças mimadas, pessoas mimadas, que não sabem ouvir não, mas que a vida vai dar não para elas, e o baque, o choque, né, vai ser muito duro, o confronto vai ser muito duro quando isso acontecer. Então nós temos que criar os nossos filhos, nós temos que conversar, dialogar, discipular as pessoas, preparar as pessoas para o contraditório, preparar as pessoas para que elas sejam melhores, né? E não apenas bater nas costas dela e falar que está tudo certo. Quando não estiver certo, temos que falar. Nós não podemos negligenciar a verdade, tá? Então vamos lá, vamos avançar. Muitas pessoas são como um vulcão. Elas explodem violentamente quando o seu eu é ferido. Então, quando uma pessoa tem um ego muito inflamado, ela é como um vulcão em erupção. O vulcão em erupção a gente não consegue controlar. A gente não consegue reagir contra um vulcão em erupção. Então, é a partir daí que acontecem os atos de violência. É aí que acontecem as falas muitas vezes odiosas, porque as pessoas elas estão tão com seu eu ferido, o seu ego manifesto, que elas agem violentamente. Então, muitas coisas que nós vemos na televisão, esses crimes bárbaros e pessoas que têm um comportamento adverso, é justamente por isso. São pessoas que não gostam de ser contrariadas, que acham que tem posse do outro. Quantos crimes, né, que a gente vê intitulados como crime passional, é justamente por isso. A pessoa fala assim, essa pessoa é minha e não é de mais ninguém. A pessoa que não consegue ser contrariada, né? Não consegue ser negada. Então a gente vê que esse tipo de comportamento, essa situação, ela gera muita violência no mundo em que vivemos, né? Então o nosso eu é orgulhoso, prepotente, personalista, vaidoso, interesseiro, egoísta e carnal. Então, o nosso eu, ele não prejudica apenas a gente. Não nos tornam apenas nós pessoas ruins. Quando o nosso eu está aflorado, nós temos um mundo pior. Nós atingimos as pessoas na nossa volta. Porque uma pessoa egoísta, ela não pensa no próximo. Uma pessoa interesseira, ela pensa sempre em ter vantagem em detrimento do outro. Uma pessoa vaidosa, orgulhosa, prepotente, ela é arrogante com o seu próximo, né? Então, a gente tem um ambiente ruim. A gente está inserido num ambiente ruim, num mundo ruim, devido ao nosso eu. Então, cada um de nós, né, devemos, né, e podemos fazer uma avaliação e descobrir em que área da nossa vida o eu mais tem se manifestado. Então, vamos dar uma pausinha aqui e fazer uma reflexão. Em que área da nossa vida o nosso eu tem mais se manifestado? O nosso eu tem se manifestado de uma forma que tem sido prejudicial para a gente, né? É uma reflexão que nós temos que fazer. Eu acho que se a gente fazer um autoexame, a gente vai chegar a algumas conclusões e ver que existem algumas áreas da nossa vida, seja no nosso relacionamento conjugal, seja na empresa, na área profissional, seja no nosso dia a dia, nós vamos perceber que existem algumas áreas, existem alguns momentos que o nosso eu ele tem se manifestado. E isso é prejudicial, porque ninguém é feliz em ser prepotente. Ninguém é feliz em ser arrogante, né? A pessoa parece que ela tem essa necessidade de se sobrepor, mas no fundo ela não está feliz com o resultado disso. Porque esse tipo de comportamento afasta as pessoas de você, né? Afasta a família de você. Então, ninguém é feliz por... Ninguém acorda de manhã e fala assim, eu vou ser arrogante e vou pisar em todo mundo. Não. Isso vai acontecendo no nosso dia a dia, porque às vezes a gente não considera essa situação
e o nosso eu está se manifestando, né? E isso faz mal para nós mesmos. Então, alguns exemplos bíblicos da atuação do eu. Vamos trazer agora para a Bíblia para a gente ver em alguns exemplos onde o eu se manifestou de uma forma assim, bem latente, que pode ser observado por nós aqui nessa manhã. Então, em Lucas, né, no versículo 46 e o versículo 54, é um exemplo onde o eu apareceu de uma forma bem evidente. Olha que interessante. No versículo 46 diz assim: suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Por incrível que pareça, essa discussão que existiu era no meio dos discípulos, daqueles que estavam andando com Jesus. O maior exemplo de humildade, o maior exemplo de servo, daquele que se esvaziou de si mesmo e se humilhou tomando forma de servo, né? Aquele que deu o exemplo lavando o pé, se fazendo menor diante deles, mostrando para eles que o reino de Deus é diferente da concepção humana. Talvez está parecendo loucura isso que eu estou dizendo para vocês, mas é a verdade bíblica. O reino de Deus tem outros parâmetros que não são os parâmetros do mundo. E isso nos choca, parece que isso dói, faz ruído dos nossos ouvidos, eu estar falando dessa forma, porque é totalmente diferente do mundo que nós vivemos, mas é a realidade e é a verdade bíblica. Então, eles discutiam entre eles qual deles seria o maior. E Jesus ele foi enfático, contundente, mostrando uma criança para eles e dizendo assim: olha, aquele que quiser ser o maior tem que ser como uma dessas crianças, inocente, pura, desprovida de vaidade, né? Pronta a perdoar, que não tem ressentimento, não tem mágoa, não tem a vaidade desacerbada. Tem que ser como uma criança. No meu reino, a sistemática é diferente. Aquele que quer ser o maior tem que servir. Aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. O que for menor, o que se colocar como menor, o que se colocar como servo, o que se entregar para as outras pessoas, para a causa do meu reino, esse sim vai ser o maior, né? Então, vocês já estão indo pelo caminho errado. Vocês estão querendo ser o maior, vocês estão discutindo quem de vocês é mais relevante, né? E será que vocês não estão olhando para mim, para o que eu estou fazendo? Então, se para os discípulos que caminhavam com Jesus era difícil de compreender essa verdade, o que dirá de nós hoje? Então, esse é um assunto que tem que vir à tona. Nós temos que refletir nisso, meditar nesses princípios. E olha que interessante no versículo 54. Eu coloquei aqui para vocês. Ó. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, querem que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Nesse episódio aqui, nessa parte, nesse trecho bíblico, estava dizendo que Jesus estava intentando ir a Jerusalém e mandou os seus discípulos adiante dele. E eles foram lá procurar uma pousada, procurar um lugar para repouso de Jesus, para que ele fizesse esse trajeto, né? E os samaritanos não deram abrigo para eles, não os receberam. E eles voltaram extremamente furiosos, aborrecidos. Como assim? Como eles não receberam? Senhor, quer que eu faça descer fogo do céu e consuma eles, como Elias também fez com aqueles profetas, né? De Baal? Quer que eu faça isso? Quer que eu dou um fim neles? E Jesus falou: meu amigo, vocês não entenderam nada. Eu não vim para destruir as pessoas, eu vim para salvá-las. O meu propósito não é destruir. Vocês não sabem de que espírito que eu sou. O Filho do Homem, ele não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. Esse é o meu objetivo. Não importa que não nos receberam, não importa que nos ignoraram. A vida vai ser assim. A vida vai ser assim. Nem todo mundo vai aceitar a nossa opinião, nem todo mundo vai concordar com o que nós estamos falando. Ainda que seja verdade, as pessoas não vão concordar. Nós não vamos ter, muitas vezes, a maioria ao nosso lado.
E nós vamos ter que viver com o contraditório, com o diferente. Nós temos que ser flexíveis. Nós temos que amar e não criar divisão. Hoje, o nosso país, o mundo, por que não dizer assim, sofre uma polarização de tudo, de ideias, né, de opiniões, e as pessoas estão intolerantes. E elas partem para a violência porque as pessoas não concordam com a forma dela pensar. Mas, gente, são opiniões. São opiniões. E é interessante que os discípulos não estavam preparados para o contraditório naquele momento. Todo mundo que se opunham a eles achavam que Deus estava chancelando, autorizando que eles consumissem essas pessoas, que eles destruíssem essas pessoas. Não foi assim Pedro, com o soldado Malco? Então, olha que situação, né? Pessoas que estão lidando com a palavra, mas não estão preparadas. Não estão preparadas para o contraditório, para o diferente, né? Não estão preparadas para mostrar qual a razão da sua fé através da argumentação, ou, quando não caber palavras, através do seu exemplo, da sua vida casta, piedosa, né? Mostrar a razão da sua fé, né? Então vamos lá. Em Mateus 20, né? Versículo 20 ao 28 também a gente vai ver uma outra situação. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. Então a mulher, ela chegou adorando a Jesus, mas fez um pedido. Vamos ver o que ela pediu aqui. Olha o que ela pediu. Jesus, né, perguntou para ela: que queres? Ela respondeu e disse: os meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Ela queria posição para os filhos dela. E Jesus, porém, respondeu e disse: não sabeis o que você pedis. Podeis vós pedir o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que sou batizado? E eles disseram-lhes: podemos. Então disse-lhe ele: na verdade, bebereis o meu cálice e serei batizado com o meu batismo, com que eu sou batizado. Mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda não pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado, né? E essa atitude deles indignaram, né, os outros, né? Eles eram em 12, então a mãe, né, pediu para os filhinhos, né, um sentado do lado direito, outro do lado esquerdo, e os 10 ouviram isso, os outros 10 discípulos ouviram isso, e eles se indignaram contra os 2 irmãos. Eles ficaram furiosos com aquela atitude dos irmãos, né? Então, perceba, né, que quando nós agimos de forma egoísta, quando nós somos vaidosos e pensamos em ter vantagem na nossa vida, a gente desperta sentimentos ruins nas pessoas que estão à nossa volta, né? Porque os 10 ficaram indignados com aquela atitude dos irmãos, né? Eles estavam junto ali, iniciando, fazendo as obras de Deus, acompanhando Jesus, aprendendo, e eles já estavam interessados em posições, né? E os outros que estavam ali falaram: mas espera aí, e a gente aqui? Olha que situação. Então, todo esse comportamento, todo o nosso eu aflorado, na verdade, traz contágio para as pessoas, né? Provoca sentimento ruim nas pessoas. Então Jesus, chamando, né, os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles, né? É assim que acontece no mundo. Mas olha o que Jesus disse: não será assim entre vós. Com os meus não pode ser assim, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Olha que lindo aqui o fechamento. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate a muitos. Jesus mostrou uma outra perspectiva para aqueles homens, dizendo o seguinte: olha, vocês vão se sentir pleno, vocês vão se sentir realizados,
quando vocês aprenderem o caminho de servir. O mundo, ele quer que as pessoas o sirvam. As pessoas têm o desejo de serem servidas, de estarem, né, se colocando como superior às outras, mas eu vos digo que, olhem para mim. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida em resgate a muitos. E quando você aprende esse caminho de servir, de pensar no próximo, de se doar como pessoa, doar o seu fôlego de vida, como eu estou fazendo aqui essa manhã, né? Eu preparei um singelo estudo, mas isso traz uma satisfação tão grande no coração de você estar servindo para alguém, de repente essa palavra está alcançando um coração, tá fazendo alguém refletir que precisa de mudança, que precisa quebrar esse eu, né? Esse ego, essa arrogância, essa prepotência. Nossa, como é gostoso isso, como nós nos sentimos úteis, como isso faz sentido para nós. O servir, achar prazer em servir a Deus e aos homens também, né? A Deus e a obra de Deus, a Deus e as pessoas, ao próximo. Isso traz satisfação, irmãos. Nós encontramos sentido e propósito de vida quando nós ingressamos nesse caminho. Então, não busque se destacar entre as pessoas, não foi para isso que nós fomos chamados. Isso acontece muitas vezes de forma natural, né? Então, aquele que quiser ser o primeiro, sirva as pessoas, né? Vivemos em tempos que as pessoas querem ser servidas, as pessoas não querem dedicar o seu tempo, não querem ajudar, não querem participar. Mas nós somos um corpo. Nós somos chamados. E o nosso chamado é para servir, irmãos. Para ser útil para alguém. Para ser útil numa comunidade. Certo? Para, através das nossas vidas, refletirmos as boas obras do Senhor. Vamos lá. Mateus 26, do 33 ao 35. Eu estou trazendo bastante versículos. É só para a gente consolidar aqui esse entendimento, tá bom? Então vamos lá. Mateus 26, do 33 ao 35, vai dizer o seguinte: Mas Pedro respondendo disse-lhe: Ainda que todos se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Né? Olha o que Pedro disse. E olha o que Jesus disse para ele. Disse-lhe Jesus: Em verdade digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Né? Jesus está dizendo, olha, antes que o galo acorde de manhã e o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E olha o que Pedro respondeu para Jesus. Vamos lá. Opa, acho que pulei aqui. Eu acabei não colocando o versículo 35. Mas vamos ver, ó. Nessas passagens que lemos, vimos em realce, né, o realce do eu dos discípulos, querendo o primeiro lugar, e também a confiança própria quando eu disse, né, de modo nenhum te negarei, que foi a declaração de Pedro. E a gente viu que ele negou 3 vezes. Então o apóstolo Paulo, né, ele vai dedicar 2 capítulos de Romanos para deixar bem claro a respeito disso, a respeito do eu, desse perigo. Né? Por várias vezes o apóstolo se refere à expressão eu, mostrando, né, que é um verdadeiro inimigo do ser humano. Então depois você medite em Romanos, né, no capítulo 6 e 7, deixar essa lição de casa aí, para que você possa se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Quantos são os filhos de Deus que têm passado pela amarga e triste experiência de ver o quanto eu tenho se manifestado em suas vidas? Né? Porque é um inimigo. E se é um inimigo, ele precisa ser vencido. Né? E nós não vamos vencer apenas com a nossa força humana. Lembra lá do versículo inicial que eu coloquei? Esse inimigo ele só pode ser vencido em Deus e por intermédio de Jesus Cristo. Nós temos que nos submeter a Deus, de forma que Cristo viva em nós. Né?
de forma que a palavra encarne na gente e a gente viva conforme a palavra para que a gente possa vencer esse inimigo. Então, passos importantes que nós temos que dar para a vitória do eu, sobre o nosso eu, é com humildade a gente reconhecer em que área o nosso eu tem se manifestado. Então, importantíssimo, irmãos, o reconhecer, né? É reconhecer. Se a gente falar que a gente não tem nada para melhorar, que está tudo certo entre a gente, não há mudança. A mudança ela acontece quando há o reconhecimento que existem áreas na nossa vida que precisam ser lapidadas, que precisam ser aperfeiçoadas. Então, o primeiro exercício que a gente tem que fazer é reconhecer, se arrepender e falar assim, de fato, olha, eu preciso de mudança. Nós precisamos também aceitar o fato que o nosso velho homem já foi crucificado com Cristo, né? Nós temos que crucificar o velho homem, né? E se eu não me engano foi Spurgeon, né, que fez uma declaração. Ele disse o seguinte, que quando ele se batizou nas águas, ele achou que o velho homem morreu ali, mas ele falou que ele se deparou com um homem que sabia nadar muito bem e que estava vivo. Ou seja, o que ele estava dizendo? Que esse velho homem diariamente, né, fazia, né, que esse homem diariamente ele estava ali, na verdade, contrapondo o homem espiritual, né? Esse velho homem estava vivo e que ele tinha que afogá-lo ele diariamente. Então, nós precisamos crucificar, nós precisamos entender que esse homem, esse velho homem, ele já foi crucificado. Temos que crucificar ele com Cristo, para que a gente tenha uma nova vida. Olha lá, em Romanos 6, versículo 6 diz o seguinte: sabendo isso, que o nosso homem foi com ele crucificado, o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos que morrer para essa velha natureza. É um desafio, é uma conclamação, é um chamado de Deus para as nossas vidas. Esse velho homem, ele precisa morrer a cada dia. Esse eu, né, esse ego inflamado, ele precisa ser neutralizado. Em Efésios 4:22, olha que interessante o que o apóstolo Paulo diz, que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, ou seja, se desvista desse velho homem, largue esse velho homem, né? Pratique o domínio próprio, deixa que a natureza de Cristo esteja sobre a tua vida, né? Que as ações de Deus, né? Que o amor, que a bondade, que a paciência, que a mansidão, que o domínio próprio, que a longanimidade, a bondade, essas coisas aflorem na sua vida. Se desvista do velho homem, porque o velho homem ele corrompe, e ele corrompe através do engano. A gente pensa que é vantagem você se sobrepor às pessoas, mas é um ledo engano. Então, em Colossenses, o apóstolo Paulo vai continuar dizendo o seguinte: olha, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Já estamos mortos para essa vida. E a vida, a verdadeira vida, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, essa vida ela está escondida com Cristo em Deus. Então nós temos que buscar, achar essa vida, e ela só é possível em Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para aqueles homens da época, né? E que é algo, às vezes, até difícil para a gente entender. Dizendo, olha, tem uma vida reservada em Cristo para vocês. Uma vida de verdade plena, que vai trazer satisfação, que você vai se sentir completo, que você vai ser bem-aventurado, vai ser feliz. Essa vida só é possível em Cristo. Não adianta vocês, através das vossas práticas e do teu entendimento antigo, do velho homem,
tentar viver a sua vida, vai ser decepções, tristeza, aborrecimento, e vocês não vão se sentir plenos. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Né? O apóstolo Paulo ele falou aos Colossenses. Aí em Gálatas, né, para a gente colocar aqui e fechar, né, é aquele célebre versículo, né, que fala muito. Já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, precisamos deixar que Cristo reine em nós. Alguém disse que no coração do ser humano há um trono e uma cruz. Preste bastante atenção nisso que eu vou falar para vocês. Talvez aqui é o ponto ápice da nossa lição. Alguém disse que no coração do ser humano há um trono e uma cruz. Quando o eu está no trono, Jesus Cristo está na cruz. E quando o eu está na cruz, então Jesus Cristo está no trono. Não tem como os dois ocuparem o mesmo lugar. Se o teu eu está no trono, você está crucificando Cristo novamente. Você está trazendo vitupério. Você está crucificando Cristo mais uma vez. Agora, a partir do momento que Jesus está no trono no teu coração, que Jesus reina e governa na sua vida, o teu eu está na cruz. Então, quem que está no trono e na cruz do teu coração? Quem que está no trono ou na cruz do teu coração? Se o eu está no trono, Jesus está na cruz. Mas se Jesus está no trono, o teu eu está sendo crucificado. E é essa a determinação que Deus coloca para os seus filhos. Então vamos avançar. Importa que ele cresça e eu diminua. A declaração de João. Importa que ele cresça e eu diminua. Se Cristo crescer, irmãos, ele vai trazer brilho para a tua vida. Ele vai resplandecer sobre as suas ações. As pessoas vão glorificar a Deus através da sua vida. Não tem coisa melhor para o ser humano, né? Permitir que Cristo viva nele. Não é fácil, eu não estou pintando aqui que é algo instantâneo, algo fácil. É algo que nós temos que praticar diariamente, mas não tem coisa melhor da vida que Cristo reine e governe as nossas ações, a nossa família, a nossa história sendo composta, escrita, né, por Deus. Os nossos passos serem os passos de Deus, a nossa fala serem os discursos de Deus. Não tem coisa mais importante, irmãos, e relevante para um ser humano. Quando mais a pessoa de Cristo vai crescendo em nós, mais nós vamos diminuindo, até que cheguemos a viver a experiência do apóstolo Paulo, né? Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E isso é tão real, porque se ele entregou a vida dele por nós, por que nós não podemos dar a nossa vida para ele? Para um amor ser verdadeiro, para um amor ser real, ele tem que ter entrega. Cristo provou seu amor se entregando por nós. Por que eu não posso entregar a minha vida para ele? Mais que justo, né? Entregar a minha vida por aquele que se entregou por mim, né? E quando eu faço isso, aí eu encontro a vida verdadeira que está em Cristo, escondida em Deus. Então, para a gente agora aqui entrar na conclusão, né? Olha que interessante. Deus quer que sejamos cristãos espirituais maduros, adultos. E quando chegarmos a esse ponto, então o nosso eu já não mais prevalece, pois ele está crucificado. É essa busca que Deus tem nos seus filhos. A busca de nos fazer pessoas espirituais maduras, adultas, responsáveis, né? Comprometidas com o evangelho do reino, com a missão de Deus na face da terra, né? Não viver apenas para nós de forma egoística, né? De forma egocêntrica, não, de forma nenhuma. É trazer Cristo para o centro. Quando chegarmos a esse ponto, né,
o nosso eu já não vai mais prevalecer, pois ele vai estar crucificado. E olha que interessante, Deus nos quer ver vitoriosos nessa área. Então nessa manhã eu declaro para você que a vontade de Deus é que nós sejamos vitoriosos nessa área. Ele quer nos ajudar. Nós só precisamos nos submeter a Ele, a Sua palavra. Deus espera que sejamos pessoas melhores, para que a gente faça um mundo melhor, para que a gente tire, muitas vezes, né, essa impressão e essa imagem que a igreja tem trazido às pessoas nos últimos dias. Uma imagem de vergonha, uma imagem triste, uma imagem de desconfiança. Se nós formos pessoas de Deus, nós vamos ser respostas para o mundo. Nós vamos ser o amor que o mundo está querendo sentir. Nós teremos a palavra de orientação, a palavra de vida para as pessoas que estão andando aí de forma aleatória, perdida. Nós vamos ser a voz de Deus, a voz profética. Nós vamos ter o bálsamo, nós vamos ser pessoas que as pessoas vão confiar, né, e buscar refúgio, buscar orientação de Deus em nós. Eu acho que está faltando isso para a igreja dos últimos dias, né? Cristo aparecer. Então que nós diminuamos, né, para que Cristo possa resplandecer através das nossas vidas, né? E que nós venhamos trazer glória e louvor ao nome dele. Bom, essa foi a aula dessa manhã. Eu espero ter muito contribuído com você. Eu vou deixar mais um pedacinho do louvor que nós estávamos ouvindo. Medite nessa letra, né? E que você tenha um domingo abençoado. Não se esquecendo que às 18 horas nós vamos ter um grande culto da família. E eu gostaria muito que você pudesse acompanhar esse culto com a gente. Você que pode, esteja lá presente com a gente na igreja, né? Nós estamos seguindo todas as recomendações, né, de forma prudente, né, não proporcionando risco ou perigo para os irmãos que estão lá no templo. Mas você que não se sente confortável, não fique constrangido, né? Participe de igual modo da tua casa, mas não deixe de cultuar a Deus. Então, às 18 horas nós vamos estar transmitindo, se assim Deus nos permitir, tanto pelo Facebook, quanto também pela plataforma do YouTube, o nosso culto, tá bom? Então, eu conto com vocês, espero com vocês às 18 horas. Que Deus em Cristo vos abençoe um domingo debaixo da graça de Deus. Acompanhem o trechinho desse louvor comigo. Pode cantar mais uma vez, mais de ti. E menos de mim, menos de mim, e menos de mim, menos de mim. Pega as suas mãos o mais alto que você puder e diga que ele cresça e eu diminuo.